Como Deus julgará os doentes mentais? Vem comigo agora na resposta pela Bíblia. A paz em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Na edição de hoje do programa Pela Bíblia, Perguntas e Respostas, nós saberemos como Jesus julgará as pessoas com deficiência mental. E quem pergunta é a irmã Ruth Gera Santos, de Águas de Lindóia, São Paulo. Diz aí, professor, responda direto pela Bíblia. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez. É uma pergunta bastante interessante e, claro, né, embora nós não tenhamos um texto específico que fale disso, eu posso sugerir, aí conforme o internauta já vai observar na tela, o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma ofensa veio a culpa sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Veja que interessante, então, esse texto de Romanos. Por que a gente começa considerando ele? Primeiro, porque nós devemos lembrar que nós vivemos debaixo do pecado. Desde a queda do homem, então, claro que o universo em si saiu da ordem, né? Tudo foi afetado pelo pecado. E, inclusive, a nossa genética, de modo que pessoas nascem, sim, com deficiência mental. Né? Nós temos aí também o problema das crianças, que nós já consideramos numa outra ocasião. Mas é interessante notarmos aqui que, de acordo com o livro de Romanos, no capítulo 5, a gente começa desde o versículo 12, não é? Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, naquele em que todos pecaram. Ou seja, as doenças mentais e também qualquer outro tipo de doença que nós herdamos, ela vem por causa do pecado. Um outro ponto interessante é entendermos que, conforme nos disse Romanos, capítulo 5, versículo 18, por uma ofensa veio a culpa, mas por um ato de justificação veio a graça. De modo que a graça de Deus atinge essas pessoas. Então elas são salvas só porque elas são doentes mentais? Não. Elas vão para o juízo final, onde elas serão absolvidas por Jesus Cristo como o grande juiz. Assim como as crianças que morrem pequenas, a mesma coisa. Embora eles não façam parte da igreja de Jesus, então, quando nós falamos em salvação, temos que lembrar desse estágio, né? Salvação para quem é membro da igreja. Salvação significa corpo transformado, arrebatado ou ressuscitado durante a vinda de nosso Senhor. Isso é salvação imediata. Essas pessoas, elas receberão a graça de Deus lá no juízo final. Mas nós temos algum texto bíblico, pastor, que justifica isso? Sim. O próprio apóstolo Paulo diz aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 14, que nós podemos inferir ao assunto. Está escrito assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e acusando-se no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Veja que o apóstolo Paulo, ele dá aqui a ideia de que os homens serão julgados pela sua própria consciência no dia que Jesus Cristo tiver que julgar os homens. Agora, qual é a consciência que uma pessoa que sofre de insanidade mental tem em relação aos seus próprios atos? Nenhuma. Então, ele, com certeza, ele é considerado, aqui dentro desse versículo 14, né, ele faz dentro daquilo que lhe é atribuído mentalmente. Não tem como ser diferente. Né? Isso também se aplica aos índios, né, pessoas que não conheceram ao Senhor Jesus, que vão para o juízo final. E no final, como é que eles serão salvos? Qualquer pessoa que vai ser salva também no juízo final, ele vai ser salvo à base dos méritos sacrificiais de Jesus. Ninguém será salvo por obra. O que nós temos aí de diferente são simplesmente os tempos da aplicação desse princípio bíblico.
Porque para a igreja do Senhor Jesus, o tempo é logo durante a sua vinda. Para as pessoas que passarão pelo juízo final, é no final do milênio. Então a Bíblia ela está muito clara em mostrar a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre todos os homens. Não é? Não é apenas para um pequeno grupo, não, é para todos os homens. Todos aqueles que desejam abraçar a salvação. E aqueles que não têm capacidade de fazê-lo, claro, Jesus Cristo usará da sua misericórdia naquele grande dia. Louvado seja Deus por isso. Como é bom entendermos a misericórdia de Deus e não tentarmos colocar nossos próprios pontos de vista, nossa visão, naquilo que só o Senhor Jesus sabe como será, que é o julgamento de toda a terra naquele grande dia. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bem, obrigado, irmão Edson Reis, pela sua explicação direto pela Bíblia. Tá aí, gente, participe do nosso programa enviando o seu e-mail com a sua pergunta. predzonpelabiblia@gmail.com. Agora, se você não é inscrito, inscreva-se agora! E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do programa. É claro, gente, não vai esquecer também de deixar seu like, deixar aquele joinha. Compartilhe também com mais pessoas os programas do Programa pela Bíblia e nos acompanhe também nas redes sociais. Claro, os melhores temas do programa também nas redes sociais. É isso aí, gente. Chegamos no final do programa, mas no próximo tem muito mais para você. Um forte abraço e que Deus nos dê a sua bênção. Em nome de Jesus!